Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Samuel Cabral e este é o nosso canal Comunidade Cristã Caminhando na Luz. Este é o nosso primeiro vídeo gravado para o canal. E neste vídeo de hoje eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para vocês, pois o nosso assunto neste canal é falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O texto básico da mensagem que vamos trazer hoje para vocês está no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, e que nos fala da seguinte maneira: Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Esta mensagem de hoje eu quero intitulá-la com o seguinte título: Quem é Deus? Ao longo de nossa vida, temos ouvido falar inúmeras vezes sobre a existência de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o ser que a gente chama-o de Deus, o denomina de Deus. E ao longo destes anos, temos, através das muitas informações que nos chegam, temos fundamentado a nossa fé em Deus. Mas as tais informações que temos ouvido a respeito de Deus, na grande maioria das vezes, da experiência das pessoas, são informações rasas, são informações comuns, são informações repetidas. E a gente nunca parou para pensar, com raríssimas exceções de algumas pessoas que agem diferente, a gente nunca parou para pensar, raciocinar e procurar entender de uma forma mais profunda quem realmente é Deus. Quem é este ser tão grandioso que nós acreditamos ser? No texto bíblico que acabamos de ler, nós vemos o sábio Salomão, que foi quem falou essas palavras. Salomão falando que nem os céus e nem os céus dos céus poderiam conter a Deus. Ou seja, Deus é maior do que os céus e do que os céus dos céus. Então veja o quanto Deus é grandioso. Por aqui, provavelmente, já dá para você perceber de que Deus é bem maior do que o que você pensava. Porque na versão comum, o que nós temos ouvido é que Deus mora nos céus. Ora, se Deus mora nos céus, os céus é maior do que Deus, ou são maiores do que Deus. Porém, neste texto, o sábio Salomão já fala de uma forma mais aprofundada a respeito de Deus, de uma forma literal e não figurada.
né? Então, nesta gravação deste vídeo, eu quero trazer para vocês uma abordagem sobre Deus de uma forma mais aprofundada, de maneira que não venha a colocar em risco a nossa fé, para que vocês não venham a cair no ateísmo, mas antes tenha como objetivo fortalecer esta fé. Como diz a Bíblia, crescei na graça e no conhecimento. Então, quem é Deus? Esta é a pergunta temática da mensagem. Quem é Deus? Quanto à sua posição hierárquica, Deus é o ser supremo que criou todas as coisas do universo. Ele é o ser supremo do universo. Quanto aos seus atributos, Deus é sempiterno, ele é onipresente, é onisciente, é onissapiente, é onipotente. Deus é imutável, né? Ele é infalível, ele é imensurável, né? Ele é indescritível, ele é inefável, ele é infinito. Estes são alguns atributos de Deus quanto ao que ele é. Não significa dizer que Deus só é isso, e que os atributos de Deus só são esses. Não, de forma alguma. Deus, ele é infinito, como eu acabei de dizer. Então, se ele é infinito, não tem como eu, né, definir a Deus. Deus é indefinível. Por quê? Porque ele é infinito. Porque ele é imensurável. Então eu não posso definir algo que eu não mensuro, que eu não meço, que eu não tenho como medir este algo, que eu não tenho como abraçar com o meu conhecimento, com a minha visão, com a minha percepção. Certo? Então, se não tenho como fazer isso, não tenho como definir este ser. Né? Então, Deus é indefinível. Como sempiterno, Deus não está sujeito ao tempo. A sua existência é de eternidade em eternidade. Como onipresente, ele está presente em todos os lugares e em todas as coisas do universo. Desde as partículas que formam os elétrons até os sistemas galácticos, Deus está por dentro e por fora de cada uma dessas criaturas, de cada um desses seres. Como onisciente, Deus tem ciência de todas as coisas do universo. Ele está a par de tudo, de cada processo, né? De cada processo que acontece no universo, nas partículas subatômicas, até, novamente, até os sistemas galácticos. Deus está ciente. Deus, como onissapiente, ele sabe todas as coisas. Todos os saberes do universo faz parte da sua sabedoria, da sua grande e infinita sabedoria. Ele sabe todos os processos de criação, de construção, de destruição, de transformação, de manutenção. Deus sabe todas as coisas. Como onipotente, Deus tem todos os poderes do universo. E fora do seu grande e imenso poder, não existe poder algum. Né? Como imutável, Deus não muda em si mesmo, apesar de que para nós, por causa da nossa pequenez,
Deus muda, mas em si mesmo Deus não muda, porque Ele é o que é. Né? Outra, como infalível também, como infalível, Deus não falha. Por quê? Porque tudo que Ele faz dele mesmo, e todos os processos são para Ele, são para a glória da sua pessoa. Aquilo que para nós deu errado, para Deus deu certo da mesma maneira. Como disse o salmista no Salmo 139, para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Né? Não existe diferença. Ele não diz isso aqui está ruim, isso aqui está bom. Né? Até que a Bíblia tem uns termos, tem uns textos lá no livro de Gênesis que fala que Deus fez a terra, fez as coisas e achou aquilo bom. Né? Mas aquilo ali é uma forma de expressão, uma maneira figurada, né, de falar sobre a criação de Deus. Mas para Deus, tudo é bom, porque não tem como existir coisa ruim. Tudo glorifica o nome dele, certo? Quando a montanha é erguida, glorifica o nome dele. E quando a montanha desaba, também glorifica o nome dele. Porque quando a montanha desaba para ele realmente, a partir daquele material, construir outra coisa. Então, Deus é maravilhoso e Deus é indescritível. Né? Como indefinível, ninguém pode definir Deus. Né? Como inefável, por que Deus é inefável? Porque como Ele é ilimitado, infinito, imensurável, então significa dizer que Ele está além da nossa contemplação, além da nossa observação, além da nossa percepção, além da nossa concepção. Deus está além. Né? Então, por isso que Ele é inefável e Deus é infinito, para fechar. Né? Deus é infinito. Então, isto é o que Deus é quanto aos seus atributos. Mas o que Deus é quanto à sua essência. Quanto à sua essência, Deus é a substância, a força, o conhecimento, a inteligência e a sabedoria que criou todas as coisas. Que criou, que construiu, que destrói, que reconstrói e que mantém todas as coisas. Então, é isto que é Deus quanto à sua essência. E quanto à sua obra? Quanto à sua obra, Deus é o Criador de todo o universo. O Criador, o Construtor, o Destrutor, o Reconstrutor e o Mantenedor de todas as coisas do universo. Que maravilha, né? A Bíblia também diz que Deus é luz e que Deus é amor. Como luz, nós vemos aí no capítulo 1 de Gênesis, versículo 3, a manifestação divina como luz é a causa de todo o processo criacionista que fez com que surgisse o mundo na configuração que nós podemos percebê-lo hoje, a forma como conhecemos hoje. Foi a manifestação divina como luz que fez toda esta transformação. Tirou o mundo de um estado caótico para esse estado organizado. Ali, através da luz criadora, da luz transformadora, Deus separou as águas de baixo das águas de cima, porque a terra era uma coisa, uma amálgama, uma coisa líquida, uma coisa sem forma, como diz a Bíblia, porque era líquida e vazia. Então, Deus fez uma separação através da luz, do poder da luz,
Deus fez a separação entre águas de baixo e águas de cima. Deus fez uma separação entre as águas do oceano e a porção seca, ou seja, a parte sólida da terra. E Deus também, a partir dali, Deus, com a junção da terra e da água, Deus fez surgir o reino vegetal. E a partir da água, como nos diz a Bíblia, Deus fez surgir o reino animal. E a partir da junção da terra, da água e do ar, Deus fez surgir o reino nominal. Que maravilha, né? Então, é este o Deus maravilhoso que nós temos, né? Deus poderoso e Deus maravilhoso que nós temos. Bem, continuando, né, a respeito de Deus, curiosidades bíblicas que falam sobre Deus com relação ao homem. Mas antes, eu lembrei aqui, vamos falar também um pouco sobre a atuação de Deus no campo humano, sobre a humanidade. Qual a atuação de Deus na humanidade? Conforme a Bíblia, Deus mata e Deus dá vida. Deus abate e Deus levanta. Deus joga a alma no inferno e Deus tira a alma do homem do inferno. Deus põe o homem doente e Deus cura o homem. Deus salva as pessoas perdidas. Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. E a maior ação de Deus com relação à raça humana é a manifestação da sua graça. A Bíblia nos diz que a graça de Deus, ela veio, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E esta salvação é num sentido amplo, no sentido geral. É uma salvação completa, uma salvação da mente, salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. Mas vamos deixar esse tema da graça de Deus para uma próxima mensagem. Né? Então, partindo para as curiosidades da Bíblia que eu ia falar, a Bíblia nos diz que Deus, ele exalta as pessoas que se humilham. Santiago, no seu livro de São Tiago, carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Outra curiosidade é o Salmo 101, versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, este me servirá. Outra curiosidade está no Salmo 51. O Salmo 51, versículo 18, se não me foge da memória, ele nos diz assim: sacrifício agradável a ti é um espírito quebrantado, e um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Que cada um de nós possamos buscar ser esta pessoa humilde perante o Senhor, nosso Deus, esta pessoa fiel ao nosso Deus, esta pessoa de um espírito quebrantado e de um coração contrito, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, para que o seu amor se derrame ainda mais sobre as nossas vidas e que possamos nos humilharmos para que Ele venha a nos exaltar e que possamos a cada dia ser-lhe grato por tudo,
para que Ele possa nos dar vida, nos dar saúde, nos dar conhecimento, nos dar inteligência, nos dar sabedoria. Amém? Que a graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, inunde as vossas vidas. Amém.